Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Adorai Alto Vale. É uma grande alegria estarmos aqui novamente no nosso programa de quarta-feira. Olá, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Hoje o nosso estudo será em cima do livro Ligue-se na Liga, volume 6, que foi escrito pela nossa irmã Tânia Heloísa Voit Koperek. Imagina nós comprarmos uma caixa de bombom para receber alguns amigos e quando a gente for distribuir, acaba faltando para alguém ou para mais pessoas. Que situação constrangedora, não é mesmo? Quem ainda não passou por isso? Por uma situação assim semelhante na sua vida? Nunca aconteceu de vocês serem convidados para almoçar ou jantar na casa de alguém e acabar faltando alguma coisa? Ou até mesmo quando a gente oferece um jantar, acaba indo mais alguma coisa do que outra e acaba gerando então essa situação de constrangimento? Ou então até mesmo aparecer alguém de surpresa, a gente ser surpreendido com mais pessoas do que a gente estava esperando? E fatos como esses acabam acontecendo. Em João 2, 1 a 11, nós temos a seguinte passagem. Eu vou pedir para o pastor ler para nós, por favor. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Então ela disse aos empregados: "Façam o que ele mandar." Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: "Encham de água esses potes." E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: "Agora, tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa." E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo e disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho." Jesus fez esse, o seu primeiro milagre, em Caná da Galileia. Assim, ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. No texto, vemos que Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus também estava lá. Um casamento é sempre um acontecimento marcante. Quem organiza a festa procura pensar em todos os detalhes para que tudo corra bem e as pessoas saiam satisfeitas. Então, acontece algo constrangedor. Falta vinho. Que situação! Naquele tempo, as festas de casamento costumavam durar 7 dias. Os convidados festejavam comendo e bebendo o que o noivo providenciava. Faltar vinho antes do fim da celebração era muito embaraçoso. O que fazer? Então, a gente pega o tema do nosso estudo, que é: e se faltar vinho? O que fazer? Felizmente, Jesus tinha sido convidado. E este convidado fez toda a diferença. Se Jesus não estivesse ali, o que teria acontecido? Com certeza a festa de casamento seria desastrosa. Os convidados falariam mal e os noivos ficariam com muita vergonha. Mas Jesus foi lembrado. Jesus também foi convidado. Quantas coisas poderiam ser diferentes em nossa vida se Jesus fosse sempre convidado? Quantas vezes deixamos de convidar o Salvador para se fazer presente em nossa vida? Passamos por situações tristes, pesadas, e que nos levam ao desespero e à infelicidade. Achamos que somos suficientes, podendo resolver tudo sozinhos. Convidar Jesus, isso faz toda a diferença. Quando? Sempre. Onde? Em qualquer lugar ou situação. Em nossa caminhada por este mundo, a todo instante, aparecem problemas, dificuldades e desencontros. Quando em nosso casamento surgirem nuvens escuras no horizonte, quando parece que o amor esfriou, o diálogo quase não existe, não nos esqueçamos de buscar conselho, orientação e a bênção de Deus. Se Jesus for convidado, ele faz a diferença.
Quando no trabalho as coisas não estiverem tão bem, em vez de revolta, queixas, lamúrias, lembremos de pedir a ajuda e a presença de Deus. Ele nos diz em Mateus 6,33: buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a saúde estiver abalada, lembremos que a dor e a doença nada mais são do que um sinal do pecado que está em todos nós. Usemos os recursos que Deus colocou à nossa disposição e peçamos que Ele abençoe médicos e medicamentos que possam nos ajudar. Entreguemos nossa vida nas mãos daquele que nos convida. Vinde a mim, todos que estáis cansados e carregados, e eu vos aliviarei. Em Mateus 11:28. Sempre, seja qual for a situação, lugar, ou quando começar a faltar o vinho em nossa vida, e vierem as tormentas, as dúvidas, as inseguranças, lembremos a promessa do nosso Deus que é fiel. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Isaías 43, 2-5. Fazer o que Jesus nos diz. A mãe de Jesus, logo que soube o que estava acontecendo, foi procurá-lo e lhe disse: o vinho acabou. Jesus lhe disse: ainda não chegou a minha hora. Maria, então, dá um conselho muito importante. Sabedora do poder extraordinário do Filho, diz aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. Ela talvez não esperava por um milagre. Sua fé na capacidade dele para resolver este problema doméstico era amplamente recompensada. Os empregados atendem a cada ordem de Jesus. O resultado é fantástico. O responsável pela festa, ao provar a água, transformada em vinho, chama o noivo e o elogia, dizendo que o melhor vinho foi guardado para o final. Jesus revelou seu poder naquele casamento. Maria confiou e buscou ajuda nele. Os empregados cumpriram o que lhes foi pedido, e a bênção veio. Jesus quer que o busquemos em toda e qualquer situação. Nos momentos difíceis, Ele está sempre pronto a nos socorrer. Entreguemos a Ele toda a nossa vida. Confiemos que tudo o que Ele faz é o melhor para nós. Convidemos o nosso Salvador a cada novo dia para estar conosco, guiando e conduzindo os nossos passos. Sigamos o que Ele, em Sua palavra, nos pede e, com certeza, nada nos faltará. Nós paramos para pensar da importância de Jesus estar neste casamento. Eu acabei lembrando aquela canção que fala que Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a nossa aliança e Ele tem que estar presente no nosso casamento. Ele tem que estar presente nas nossas vidas, porque Jesus faz a diferença nas nossas vidas. É interessante a gente analisar esse primeiro milagre de Jesus em um casamento. Jesus honra aquele casal, honra aquela família que estava iniciando ali, dando aquilo que era necessário para aquele momento. E isso serve como um exemplo para nós de que Jesus dá realmente aquilo que é essencial. Basta sempre convidarmos Ele para estar junto conosco, em nossa vida, em nossas decisões, em nossos planos, tudo aquilo que a gente for fazer, que a gente ore, coloque diante de Deus, na certeza de que Ele fará sempre o melhor. E é com essa certeza que nós podemos dizer que quando as coisas não saem exatamente conforme a gente planejou, é porque Deus está conduzindo de uma forma que a gente não entende, mas para o nosso melhor. Nem sempre tudo o que nós queremos é o que realmente vai nos fazer bem, é o que realmente Deus tem para nós, é o que Ele planejou para nós. Então a gente coloca sempre essa questão de ter a certeza de que Deus está conosco, mas que nem tudo é do jeito que a gente quer. Nós já falamos aqui em outra ocasião que Deus também às vezes diz não pra gente. E como é difícil a gente escutar um não de Deus. Às vezes a gente quer uma coisa e que seria para o nosso bem, seria para o bem de outras pessoas também, mas Deus chega e diz não.
E assim a gente lembra daquela passagem de Paulo, né, que ele fala que pediu muitas vezes para Deus para tirar aquele espinho na carne que ele tinha. E o que Deus respondeu para Paulo? A minha graça te basta. E às vezes é isso. A graça de Deus nos basta. E algumas vezes ele também vai dizer isso para nós. Meu filho, minha filha, a minha graça te basta. E qual é a diferença, pastor, que Jesus faz dentro da família, dentro de um casamento, na educação dos filhos? Isso faz toda a diferença. Até o culto deste último final de semana, a temática foi exatamente esse texto das bodas de Caná, da Galileia, lembrando que a família é uma instituição criada por Deus. O casamento, o santo matrimônio, foi criado por Deus. Quando nós olhamos lá no Éden, vemos o primeiro casal, Adão e Eva, ele criou a mulher para estar junto com o homem, para que isso possa dar alegria, tanto para o homem como para a mulher. E daí ser criada os filhos, e os filhos serem criados tementes a Deus. Esta é a importância da família. E nós vemos que Deus, quando Ele cria esta instituição sagrada, Ele quer que a partir dessa instituição, as crianças já conheçam a sua palavra e já andem nos seus caminhos desde pequenas. Então esta é uma responsabilidade que nós, pais, temos, criar os nossos filhos nos caminhos de Deus. Ensinando para eles, então, a aliança que nós temos. Exato. Ensinando que Jesus é a aliança entre nós e Deus. E a gente vê também que no próprio Jardim do Éden, no momento em que perde a aliança com Deus, o que acontece? Entra o pecado. É onde a gente olha que a aliança é tão importante, porque Deus, Ele está no comando de tudo, mas quando a gente toma as rédeas nas nossas mãos, a gente acaba abrindo espaço, então, para que o pecado entre em nossa vida. E a gente vê isso numa sequência de vários relatos da Bíblia, que depois com Caim e Abel, depois com José e os irmãos, toda aquela questão de que no momento que perde a aliança, entra o pecado nas nossas vidas. Entram os problemas maiores, entram as situações as quais têm que ser contornadas depois. Embora muitas delas, na situação de José, nós olharmos que foi para o bem, mas poderia ter sido de uma outra forma, de repente, não tão drástica da forma que foi. Os filhos mentirem para o pai que o irmão mais novo tinha morrido, enfim. Por essa questão da perca da aliança com Deus, acabam entrando situações as quais poderiam ter sido muito mais simples nas nossas vidas, porque Deus conduziu daquela forma, do que a gente conduzir as coisas do jeito que nós achamos que tem que ser. Infelizmente, esse é um ciclo que nós não temos controle, porque nós somos afetados através do nosso pecado e do pecado de outros também. Assim como outros também são afetados pelo nosso pecado. E infelizmente nós temos que admitir, nós somos pecadores. Nós também temos culpa quando nós vemos todas essas situações que fazem com que a gente sofra. E como que a gente faz então, pastor, nesse processo todo, quando a gente perde essa aliança, quando a gente perde o contato com Deus? Voltar para Deus. Mas como? Nós podemos buscar a Deus através da oração, através da sua palavra, ir na igreja, participar da Santa Ceia. O importante seria a gente nunca quebrar esta aliança, cada vez buscar se aprofundar mais e mais. Essas coisas são muito importantes para nós, mas se por acaso a gente se afastou, Deus está sempre de braços abertos nos esperando para que nós retornemos para a sua casa, para o seu aconchego, para os seus braços. E pedir perdão. Perdão por tudo que a gente tem feito, consciente ou inconscientemente. A gente olha essa proximidade que a gente tem com Deus, que nós mesmos criamos a barreira. Muitas vezes porque nós queremos viver de maneira mais confortável para nós. Não querendo ir nos cultos porque é longe, porque tá chovendo, porque tá calor, porque hoje vai ter uma festa, porque eu tô cansado, trabalhei a semana inteira. Então a gente vê que nós criamos essa barreira, nós quebramos essa aliança. E como o pastor disse, é muito fácil a gente voltar. É só a gente
procurar, é só a gente se arrepender, é só a gente ir ao encontro de Deus, porque Deus está sempre de braços abertos para nos receber. Em todo novo ano a gente fala muito em recomeço. Se alguém estiver afastado de Deus, que possa fazer esse novo recomeço, neste novo ano, aproveitando esta oportunidade que Deus sempre dá, de estar de braços abertos para nos receber. E todos aqueles que já estão firmes na fé, continuem firmes e orando principalmente para que a sua fé continue sendo sempre fortalecida, mas coloquem em suas orações aquelas ovelhas que estão afastadas, para que elas possam encontrar novamente o caminho e a verdade, que é o próprio Jesus Cristo. Então eu vou convidar a todos a orarmos. Vamos colocar as pessoas que estão afastadas, que elas retornem a Deus, que elas voltem aos braços de Deus. Colocar todas as enfermidades, todas as dificuldades, colocar tudo que está doendo dentro dos nossos corações nessa oração. E não esquecer, de maneira alguma, de agradecer por todas as bênçãos que Deus tem colocado nas nossas vidas. Senhor Jesus, como é confortador saber que Tu queres estar presente em todos os momentos da nossa vida. Reconhecemos que por nós mesmos fracassamos, mas buscando a Tua ajuda, a Tua orientação, a Tua bênção, certamente a alegria, a paz, o amor, a tranquilidade se farão sentir em nossa vida. Tu estás conosco e assim não nos faltará nada. Perdoa quando confiamos mais em nós mesmos do que em Tua ajuda soberana. Fortalece a nossa fé em Ti. Obrigado pela presença constante em nossas vidas. Por amor de Ti mesmo, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Como sempre, quero agradecer primeiramente ao nosso Deus por nos proporcionar mais este momento de estarmos aqui e agradecer também a todos que estão nos ouvindo e desejando um abençoado dia. Quero agradecer ao Senhor Jesus, que nos permitiu estar novamente aqui, e agradecer a todos que estão ouvindo, desejando um restante de semana muito abençoado. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver.